Olá, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei qual é o horário que você está me assistindo, desde que eu me apresente. Eu sou a professora Janaína Bindá, de História, e eu tô aqui para falar sobre mais um assunto de História com vocês. Mais especificamente, assim, né, é mais direcionar para os meus alunos, mas é claro, é um prazer receber todas as pessoas que têm curiosidade para saber um pouquinho mais sobre a história do Brasil, história política, história contemporânea, média, antiga, história do mundo. Só a gente conhecendo realmente o nosso passado, a gente tendo um entendimento sobre o nosso papel dentro da sociedade, que as coisas podem melhorar, que as coisas podem progredir, que do contrário, nós vamos ser eternamente escravos, né? Vamos ser eternamente pessoas travadas para o conhecimento. Mas chega, né, de dar essa filosofada aqui, foi só para poder abrir os caminhos para começar a falar sobre um assunto que eu adoro trabalhar, que é o Egito Antigo. Para começo de conversa, vou explicar para vocês. Cada professor tem uma forma diferente de explicar. A minha forma de tentar passar os conteúdos para os meus alunos é sempre priorizando ele entender o porquê que ele estuda aquilo e qual é o legado que aquilo deixou para ele. Seja na Revolução Francesa, seja quando eu vou falar sobre família real, seja quando eu vou falar sobre Egito. Então hoje a gente vai conhecer essa civilização que para mim ela é incrível, né, no melhor conceito da palavra incrível, que é uma civilização que é inacreditável. Para começar, a gente vai entender que o Egito Antigo, ele se forma ali, e o que possibilita ter naquele período, naquela época tão escassa de conhecimento, tão escassa de tecnologia, ter uma civilização tão importante, foi a presença do rio. E qual era o rio que banhava o Egito Antigo? O Nilo, o rio Nilo. E sem o rio Nilo, não haveria nenhuma possibilidade das pessoas conseguirem se manter, se estabelecer, criar uma cidade ali. Por quê? Porque é uma religião... Eu comecei a ficar nervosa. É uma região muito seca, uma região que não poderia ser habitada se não houvesse água potável. Não sei se vocês já viram aquele clipe da Anitta, né, com o Pablo Vittar. E eu vou jogar bem na sua cara, lembra? Então aquela imensidão de areia, aquele oásis, representa muito como que seria se não houvesse o Nilo, o rio Nilo. Inclusive tem um historiador, né, Heródoto, que ele fala que o Egito é uma dádiva do Nilo. E não é realmente nenhum exagero. Eu tô aqui de verdinha porque quando vocês forem lembrar de poder fazer a minha prova, vocês vão lembrar assim, opa, verde. Verde me lembra planta. Planta me lembra agricultura. Agricultura me lembra o quê? Egito. Uma das bases da economia do Egito era a agricultura. Não só a agricultura, como o comércio. O Egito, ele trabalhava com essa coisa do vender, do lucrar, do estabelecer comunicação, e isso foi muito proveitoso. Inclusive ganharam muito conhecimento de acordo com essas trocas que eles tinham. A forma de escrita do Egito Antigo era a escrita hieróglifica, tá bom? E a gente vai ter aí um ponto importante dentro do cenário do Egito Antigo, a unificação do Alto e do Baixo Egito, que um era representado pela coroa vermelha, outro representado pela coroa branca, e havia essa divisão. Só que essa divisão acabou com o rei Menes, estabelecendo a unificação do Egito e unindo as duas coroas, vermelha e branca. Então houve o processo da unificação do Egito pelo rei Menes, não se esqueçam disso. Já sabemos que a base da economia é a agricultura. Eu não preciso nem falar sobre a importância que tem o Egito Antigo. Na verdade, não haveria Egito Antigo se não houvesse a presença do rio Nilo. Então, esses 3 pontos são 3 pontos principais, iniciais, para a gente começar a debater sobre o que foi o Egito Antigo. Claro que tem coisas que eu peço mais, tem épocas de prova que eu vou mudando o foco. Por exemplo, para o ensino médio, a gente vai ter um rigor maior, a gente vai ter as palavras vão ser diferentes, né? E no Egito, quando é trabalhado no ensino médio, é trabalhado no início do ano letivo, nunca no final. É sempre quando a gente trabalha as origens das civilizações antigas, quando a gente trabalhar aí a origem dos seres humanos aí, né? Do ser social, quando ele começa a se estabelecer, beleza? Tranquilo? Show! Então vamos lá. Primeiro, o Nilo, a sua importância, isso é muito bacana para a gente entender. A localização do Egito. O Egito fica no continente
africano, mais especificamente no nordeste da região ali do continente africano. O Egito é, então, uma região importante e ele vai estar muito à frente do seu tempo. Eu vim aqui, ó, vocês sabem que eu adoro trabalhar com os meus cabelos diferenciados. Isso também, curiosamente, é uma invenção egípcia. Sim, lá no Egito Antigo, moçoilas e moçoilos já usavam não lace, né? Usavam perucas. Mas por que eles utilizavam? Por conta do surto de piolhos. É isso aí. Uma figura marcante também dentro do Egito Antigo que a gente vai perceber é a figura da mulher, né, da Cleópatra. Então, quando a gente vai lembrar de Cleópatra, a gente lembra às vezes da maldição de Tutankhamon, a gente lembra sobre outros faraós importantes, né, dentro do processo da história do Egito, e a gente vai entender o seguinte: como que era o governo no Egito Antigo? O governo no Egito Antigo era uma teocracia. Pindá, o que é uma teocracia? Simples. A teocracia é um sistema de governo em que linka política com religião. Inclusive, o Egito considerava o faraó, que era o monarca, né, que era o grande rei do Egito, uma reencarnação. Ele era um deus vivo. Então, de acordo com as tradições egípcias, o faraó era considerado um rei, mas ao mesmo tempo a reencarnação de um deus. Não apenas por isso vocês vão ter aquela relação do Egito com a mumificação e do Egito com as pirâmides. São duas coisas incríveis dentro do cenário do Egito Antigo. Por quê? Primeiro, é importante a gente entender como que uma civilização tão antiga tem tantos conhecimentos no ramo da medicina. Inclusive, isso foi um dos legados do Egito Antigo. O seu legado, as suas heranças, as suas tradições que foram deixadas para que nós conseguíssemos entender melhor como que funciona o Egito Antigo. Então, dentro do Egito Antigo, o faraó, ele quando morria, um processo normal, né, na nossa cultura ocidental, quando uma pessoa morre aqui no Brasil, por exemplo, né? Quando ela morre, geralmente a gente faz o velório, né, que é aquele momento em que as pessoas, os familiares, os amigos, os conhecidos prestam suas últimas homenagens ao falecido e depois há um enterro. De preferência 7 palmos embaixo da terra, dentro de um caixão, e joga uma pá de cal para que aquele tipo de substâncias líquidos, né, que são expelidos do corpo pós-morte, não sejam, né, não comecem a cheirar mal ou contaminar a terra. Diferente desse processo, o processo no Egito Antigo era diferente. Gente, ó, quem é meu aluno sabe, randandan, normal, minha toia latina, agora não foi Apolo, foi sua toia, então, mas tá dando pra me ouvir legal, acho que o microfone tá bacana, vai dar pra gente conseguir seguir a aula, mas ai, toia. E vamos lá, continuando. A gente vai perceber, então, que no Egito Antigo eles começam a adquirir esse interesse em entender o corpo humano. E o que eles fazem? O ritual de mumificação, para mumificar o corpo do faraó morto. Bindá, mas por que eles mumificavam o corpo do faraó? É muito simples. Eles mumificavam o corpo do faraó porque eles acreditavam no processo de reencarnação. Os espíritas hoje, atualmente, também acreditam no processo de reencarnação, mas é diferente, tá, gente? Reencarnação hoje, para a maioria das pessoas que são espíritas, tem o conhecimento espírita, elas acreditam que as pessoas não morrem, né? O espírito não morre, e esse espírito, ele depois retorna em outro bebê e vive uma outra existência, depois ele retorna em outro bebê e vive uma outra existência, e assim as pessoas vão vivendo ciclos, vão vivendo várias vidas diferentes e elas perdem esse senso, né, do que aconteceu na outra vida para conseguir viver com plenitude. Isso, inclusive, na metafísica, o Platão, se eu não me engano, já falava sobre isso. Mas não é esse tipo de reencarnação que os egípcios acreditavam. O faraó era a figura mais importante dentro do Egito Antigo. Então, quando o faraó morria, havia o ritual de mumificação, porque eles acreditavam que o faraó ia voltar pro corpo deles, gente. É, isso aí. Eles faziam um ritual de mumificação e era assim, eles tiravam primeiro, ai gente, que nojinho, né? Eles tiravam pela narina o cérebro, né? E tiravam também, abriam, violavam o corpo o corpo morto do faraó, claro, para tirar
os órgãos, porque os órgãos eles colaboram para o apodrecimento muito mais rápido do corpo. Depois desse processo que durava um mês, em que eles colocavam sal no corpo, latrão, envolviam com uma espécie de tecido, uma espécie de linho para conseguir manter aquele corpo ali saudável para a finalização do ritual de mumificação, na qual o corpo ia ficar dentro da pirâmide já previamente construída ao longo dos anos para colocar o corpo do faraó dentro do sarcófago. Para quê? Porque eles acreditavam que quando o rei fosse julgado, o faraó fosse julgado pelo deus Osíris, e o coração dele fosse mais leve do que a pena, ele poderia retornar ao corpo. Eu acho que ninguém voltou ainda não, tá? O coração deles era meio pesadinho, não sabemos. Mas era essa a tradição deles. Inclusive dizem, né? Eu passo alguns documentários, alguns filmezinhos, tem uns bem bacanas, bem, assim, esclarecedores, que falam sobre essa coisa da maldição da tumba de Tutankhamon, né? Então, houve a violação e algumas pessoas morreram de forma estranha, mas nada comprovado que tenha sido o Tutankhamon responsável pela morte dessas pessoas. Mas aquilo caiu no imaginário, né, dos arqueólogos na época em que aconteceu essa sucessão de coisas estranhas, vou deixar assim. Bom, falando sobre Egito, falando sobre as pirâmides então tinham uma serventia. Elas eram, na verdade, os túmulos, e elas não eram construídas do dia para a noite. As pirâmides, elas levavam anos, até 30 anos para serem construídas, e quem executava esse trabalho eram os escravos. Bindá, os escravos naquela época eram negros, eram os pretos, como que acontecia aqui no Brasil? Não. O processo de escravidão na antiguidade era diferente. Como que se dava o processo de escravidão na antiguidade? O processo de escravidão poderia ser por duas maneiras. Geralmente essa galera, ela era assim, ó. Pegavam, saíam da sua região e iam atacar uma outra região. As pessoas que não morriam naquela guerra, naquele conflito, elas sobreviviam e eram aculturadas, ou seja, tinham que incorporar a cultura daquela determinada civilização que os venceu, e eles se tornavam também escravos dessa população que os venceu. Ou seja, os sobreviventes de uma guerra de conquista geralmente se tornavam escravos. Ou era esse o processo, ou era através de dívidas. Eu peguei o dinheiro com o fulano, quase uma agiotagem, né? Mas eu não tive como pagar, vou virar escravo até o pagamento daquela determinada dívida. Então nós vamos ver que o processo de escravidão era diferente. Também houve o processo de escravidão dos hebreus, porque quando os hebreus chegaram no Egito, eram os Hicsos que dominaram. Então, os Hicsos, quando estavam no poder do Egito, eles escravizaram os próprios egípcios. E depois, posteriormente, claro, a gente vai ver aí os egípcios retomando o seu poder, expulsando os Hicsos, mas depois escravizando a população que não tinha ali, até aquela presente data, uma região, uma terra para chamar de sua, que era a civilização dos hebreus, beleza? Isso daí vai ser cobrado na prova? Não. É uma questão de curiosidade. É uma questão para que vocês entendam como que era o processo do Egito. Mas eu acho muito bacana vocês entenderem no ritual de mumificação que eles tinham perfeita consciência de que os órgãos eram capazes de apodrecer o corpo muito mais facilmente, de que o sal poderia desidratar o corpo daquele faraó, e aí conservá-lo por mais tempo. Eles sabiam que havia ligação entre nosso crânio e as nossas narinas, por isso eles, quando iam tirar o cérebro, né, remover o cérebro dos faraós, eles faziam como? Tiravam através das narinas, eles não faziam cortes no crânio do falecido faraó, vamos falar assim. Outros pontos aqui interessantes sobre o Egito. Já falei sobre economia, e eu acho muito bacana a gente entender que a economia era um ponto forte do Egito. Eles tinham terras muito férteis, plantavam, colhiam e faziam o quê? Comercializavam com regiões próximas ali, e talvez essa aproximação com outras culturas predominou esse grande grau, essa grande elevação
cultural que o Egito tinha. Um outro ponto interessante também é entender que o governo do Egito era teocrático, ou seja, a ligação da religião com a questão política, e a religião dentro do Egito, tirando um tempinho aí que o Egito ficou visitando, eu não posso falar muito sobre isso, que é uma questão de prova. Eles passearam um pouco ali sobre o monoteísmo durante o reinado de uma pessoa específica, mas deixa abaixo, a gente vai entender que o Egito era politeísta e os seus deuses eram antropozoomórficos. Bindá, você xingou alguém aí? Não, não xinguei, gente. Antropo está relacionado a pessoas, não tem aí o estudo da antropologia? Então, antropo é gente. Z-O-O, lembra zoológico, lembra o quê? Bicho, lembra animal. E mórfico, eu lembro de Power Ranger, hora de mofar, mas na verdade o mórfico é forma. Então, os deuses do Egito, que eram vários, por isso o politeísmo, eles eram deuses que tinham metade da forma humana e metade da forma animal, tá bom? Outro ponto interessante aqui que a gente vai ver sobre o Egito, religião. A religião estava aqui, ó, diretamente ligada com a questão política e com todos os setores da vida dos egípcios. Os egípcios tiveram uma grande contribuição nesse aspecto, inclusive, né, cai diversas lendas, diversos mitos acerca desses deuses são ainda passados. Claro que, né, hoje a gente entende que são histórias, são mitos, mas que a gente consegue entender e ainda conseguiram passar, permanecer com as tradições dos egípcios. A mumificação, então, era um processo feito para poder mumificar o corpo do faraó depois da sua morte. Beleza? Fechou isso? Show! E eu falo muito sobre a questão, eu vim até de verdinho aqui, ó, já tô de verde, já estou uma elegante, vim aqui, ó, com esse brinco aqui, que se eu virar aqui vira uma pirâmide, eu vim toda trabalhada no dourado, no verde, que não são cores muito comuns pra mim, mas eu vim pra poder explicar o Egito. Quando você lembrar do meu vídeo, você vai lembrar do verde. Quando você lembrar do verde, você vai lembrar de planta. Quando você lembrar de planta, você vai lembrar de agricultura. E você vai lembrar que o Egito, ele era ótimo na plantação, na agricultura, no plantio, principalmente porque havia um fenômeno. E aí esse fenômeno eu vou explicar para vocês que não é nem tão história, mas ciências. Eles produziam, na verdade, eu vou explicar para vocês assim, bem da forma que eu vou tentar entender para poder explicar para vocês. E aí, se você não entender, eu não vou conseguir explicar de novo, mas você volta o vídeo aí para poder prestar bastante atenção. Existem em regiões que tem rios, por exemplo, a região amazônica aqui no Brasil, é um exemplo, e lá o Egito Antigo, o Rio Nilo. É uma região que quando tem muito calor, o que acontece? O sol é como se chupasse de canudinho um pouquinho daquele rio para poder ficar ali e formarem as nuvens. Quando essas nuvens ficam muito pesadas, ou seja, tá muito quente, absorve muita nuvem e a nuvem fica muito pesada, a tendência é época das chuvas. E o que acontece? Quando há a época de muitas chuvas, porque tá com muito calor, e aí ele absorve mais as nuvens, e aí tem a época que a gente chama de cheias, né? Que é quando chove muito, porque tá muito quente, a gente vai entender que as cheias poderiam destruir as plantações. Mas olha que maneiro, olha que bacana que os egípcios começaram a se ligar. Eles começaram a construir barragem, diques, canais de irrigação, coisas para poder as populações conseguirem construir suas casas ou colocar suas plantações não tão próximas aos rios ou criar barreiras para que esse rio não inundasse, não destruísse tudo na sua frente na época das cheias. Um outro ponto importante também, uma curiosidade. Uma vez, não sei se vocês têm assim, tomam, com certeza, né? Vocês tomam banho, e aí às vezes no box ou em algum lugar que tem muita água, geralmente tem um lodinho, a gente vê um lodo. Não precisa nem muito, quando você vai tomar banho de rio, você vê assim as pedras, já cansei de cair de bunda assim na pedra, quando eu vou lá, por quê? Aquela pedra fica mais escorregadia, fica mais lisinha, por conta do humus. O que é o humus? Eu vou explicar pra vocês. Quando há muita presença de água, as propriedades naturais da água transformam aquele lugar ali com uma plantação, uma plantinha. E o nome daquela plantinha nós damos o nome de humus, que é o lodinho, aquela coisinha verde, que às vezes está no cantinho da piscina, no cantinho do box, ou em algum lugar que tenha ficado com muito tempo com a permanência de água limpa. E ali você vai ver que vai criar um lodinho, uma coisinha verde. E aquela coisinha melecona, né?
verde é responsável pela plantação. Por quê? Aquilo ali fertiliza o solo, ó, que é uma beleza. Então, o humus era importante porque ele tornava o solo no Egito Antigo, principalmente na época das cheias, mais fértil. Há muitas outras curiosidades sobre o Egito Antigo, inclusive alguns reels, alguns shorts que vocês vão poder ver aí sobre esse assunto que eu gosto muito de falar, que eu trabalho pra caramba, mas eu acredito assim, que o mais importante tenha sido isso. Nós dividimos a história do Egito Antigo em 3 períodos: Antigo, Médio e Novo Império. Bindá, você vai cobrar datas específicas? Não, eu não costumo cobrar datas. Por quê? Gente, eu acho que o mais importante do que você decorar a data, o mais importante é você entender porque você está estudando aquela civilização. Por que aquela civilização foi importante? Qual foi o legado deixado por essa civilização? Isso pra mim é o que mais importa. Vamos lá, outro ponto importante aqui. Como eram os deuses, já falei pra vocês. E as classes sociais. Dica que tá, joguei pro universo. Vai ter um período no Egito e por esse fator, nós vamos perceber aí a criação ou a instauração no Egito Antigo do monoteísmo, porque vai haver uma disputa muito grande entre 2 classes, a do faraó com a dos sacerdotes. Em primeiro lugar ali no topo da pirâmide social, nós vamos ter a figura do faraó, que era considerado um deus vivo, responsável por tudo no Egito Antigo. Depois do faraó, nós vamos ter a figura dos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Sacerdotes eram as pessoas responsáveis pela religião, pelas ofertas, pelas oferendas aos deuses. E eles depois vão rivalizar um pouquinho, como vocês vão ver mais. Um outro ponto importante que a gente precisa entender aqui é que nós vamos ter, faraó, sacerdotes, altos funcionários do governo. Para quê? Eles eram responsáveis pela arrecadação de impostos. A gente vai vendo aqui anos na frente, pouca coisa mudou, né, meu amor? Dinheiro ainda move o mundo e muito. Vamos lá, outro ponto aqui que a gente precisa entender sobre o Egito Antigo é a figura dos escribas. Lembrando que o tipo de escrita no Egito Antigo era a escrita hieróglifica e eles usavam uma planta chamada papiro. Então, o Egito Antigo tinham os escribas, que era uma classe específica que era responsável pela escrita lá, tá bom? Depois disso, nós vamos ter os militares, que eram as pessoas, né, responsáveis pela segurança e pelo controle militar dentro do Egito. Depois nós vamos ter pessoas livres, porém não tão prósperas, não tão ricas, que eram artesãos, né, comerciantes mais simples. E na última escala, nós vamos ter os camponeses também. Na última escala, nós vamos ter, como eu já havia mencionado anteriormente, os escravos, que eram responsáveis por segurar e estruturar toda a base. Todos os trabalhos eram feitos, né, os trabalhos mais pesados eram feitos pelos escravos, tá bom? Gente, eu acho que sobre Egito eu acabei trabalhando mais ou menos tudo que eu achava importante. Se vocês derem uma olhadinha, tem uns vídeos meus antigos que tem uma paródia sobre o Egito Antigo. Eu não sei se... Eu não vou conseguir cantar hoje porque eu não lembro. Mas se vocês procurarem no meu canal, tem. Eu lembro que era assim: o Egito tem o que o Nilo traz, tem o faraó que é o grande rei e classes sociais. Eu esqueci, gente, foi mal, desculpa. Num próximo vídeo, talvez eu venha com essa música novamente, que eu escrevi ela tem tanto tempo que eu já desapeguei, eu quase não tenho usado ela. Mas vale a pena, estuda o Egito, estuda a importância do rio, estuda a importância do faraó, da cultura, o legado deixado pelo Egito, que é isso que é importante, eu acho que é isso que vocês vão conseguir entender e levar para o resto da vida de vocês, de estudantes. Não é nós decorarmos tudo para poder fazer uma prova. Eu não quero que vocês passem comigo. Eu quero que vocês entendam o porquê que vocês estão estudando. Fechou? Então eu vou ficando por aqui sobre o assunto Egito. Tem outros vídeos para poder eu gravar, mas eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Fui!